Bom dia, alunos do segundo ano do Camil, Carreiras Militares. Hoje nós estamos na nossa aula 19, certo? Essa aula 19 é justamente a continuação. Nós vamos fazer uma ligação com a aula 18 e com a aula 17, que foram aulas que introduziram o assunto e deram andamento ao assunto, nosso assunto de hoje, que é justamente carta argumentativa, mais precisamente a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo no gênero textual carta argumentativa. E no nosso percurso, estamos relembrando a vocês, já vimos as características estruturais do gênero textual carta argumentativa, certo? Vocês viram o local e data, vocês viram o vocativo, viram, né, o corpo do texto, a despedida e assim por diante, a assinatura, o que se pode usar e o que não se pode usar, dos pronomes pessoais e assim por diante. Nós, então, estamos nos propondo agora a avançar em direção à elaboração do projeto da carta argumentativa. Lembrando a vocês, certo? É uma informação que vocês já devem ter recebido de outras fontes, mas carta argumentativa é exatamente o nosso assunto, ou melhor, a nossa prática da A4. Então, a nossa A4 já está se aproximando, nós temos mais umas 2 semanas de aula e vocês já farão A4. E vocês farão então a prática de carta argumentativa. E nesse percurso nós vamos ver exatamente como fazer, vamos começar hoje como um projeto de texto, é importantíssima essa parte aí, né, para ver, para rever e assim por diante. Vocês já ficam desde já avisados, já estão avisados, que nós vamos trabalhar com as leituras de vocês, sempre aproveitando as leituras de vocês. Assim como vocês, ao fazer a resenha crítica, vocês trabalharam a resenha crítica de uma obra que vocês leram, certo? E nós teremos a nossa ocasião de fazer uma retificação de aprendizagem em que eu estou ávido para falar-lhes dos resultados, como obtiveram. Eu tive o prazer de atribuir várias notas 10, várias notas 10. Tive também uma série de anotações sobre aqueles que estavam no lado oposto e por que chegaram a isso, né? Até porque a gente já havia falado em etapas anteriores. E a gente vai pedir que vocês leiam uma obra, vocês sabem muito bem, que é O Alienista, um famoso conto de Machado de Assis, que vocês estão vendo na disciplina português, nas aulas de literatura. Nós também vamos aproveitar o nosso espaço para abrir alguns aspectos, certo, dessa obra. É importantíssimo que vocês leiam, leiam, leiam. Na resenha crítica, né, eu não estou esgotando o assunto da nossa retapa específica, mas na resenha crítica aconteceram vários textos que poderiam ter sido escritos por quem só tivesse lido resenhas de internet, artigos sobre a obra, não singularizavam, não davam aquela marca de autoria de sua única, do aluno. Já outros não, outros deram verdadeiros shows, né? Verdadeiros shows e mostraram que entenderam plenamente, até por algum deslize, e você sabe que é um deslize decorrente, não é simplesmente um erro gramatical, mas é um deslize decorrente do fato de a pessoa ter lido. E estamos trabalhando para trabalhar um aspecto que somente quem realmente leu, certo? E que não esteja em lugar algum e seja uma abordagem inédita, certo? Inédita daquela obra. Mas aí vocês farão uma carta argumentativa na A4, né? E desde já, então, comecem a ler O Alienista, de Machado de Assis. Fica aqui o recado. Bom, rememorando aqui, nós vamos partir hoje dessa proposta de redação que já passamos por ela, já passamos pelos textos motivadores na aula anterior, né? A aula de segunda-feira. E hoje nós vamos
trabalhar, mostrar o projeto de texto. Como vai ser o projeto de texto, né? Você tem que discutir esse texto. Vamos lá. A primeira coisa. Então vocês têm aqui o texto 1, que é um texto bastante iconográfico, não é? Aqui, ó, é um do Ministério do Turismo, certo? Esse céu maravilhoso do Brasil, nós vimos essa ambientação aqui. Depois nós tivemos um texto bastante mais informativo, com muitos dados, certo? Sobre o Ministério do Turismo. Vimos aí dados e mais dados com precisão milimétrica, aí de qual país manda mais gente para cá, e assim por diante. Tá? E depois desse texto, que foi o texto 2, nós tivemos o texto 3, que também foi de um site de divulgação turística. Tudo isso vocês estão relembrando, certo? Então, depois disso aí, a gente chegou na nossa proposta de redação. Vamos começar daqui, certo? Então, diz aí a proposta de redação: a partir das leituras dos textos motivadores acima e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redigam a carta argumentativa ao ministro do Turismo, Gilson Machado, na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema investimento e expansão do turismo no Brasil. Então, partimos daqui. Então, agora sim, como eu costumo dizer, você não pode começar a fazer uma redação, você não pode construir um gênero textual, principalmente aqueles argumentativos, da modalidade argumentativa, você não pode fazer isso, começar a escrever da linha 1 para chegar até a linha 25 ou 30, partindo de como quem sai para um passeio a esmo, né? Um passeio que você não sabe para onde vai. Você chega a uma esquina e resolve, eu vou dobrar para cá, e depois para cá, e depois para cá. Termina que você não chega a lugar algum. A finalidade é que você, ao fazer um texto, você planeje o seu texto, construa um projeto de texto. E isso daí vale a pena, você não está perdendo tempo se fizer isso, você está ganhando tempo, porque na hora que você passar os finalmente e colocar no papel, você já vai ter aquele mapa, o mapa dos locais por onde vai passar, certo? Por onde vai passar. Então aqui nós temos o primeiro passo da construção do texto, né, do projeto de texto. O primeiro passo é o passo que significa delimitar o tema. Delimitar o tema. Então, quando a gente fala de um tema, o tema é algo muito amplo, certo? O tema é algo mais amplo. O tema aí vai ser igual para todo mundo que vai fazer uma prova, que vai fazer um concurso, que vai escrever por qualquer finalidade. Esse tema é igual para todo mundo. Agora, a delimitação cada um que vai dar. É aí que já começa você mostrar o seu DNA cultural, certo? A sua marca, a sua pegada, certo? Então, delimitar o tema. Estabelecimento da tese, ou seja, que ponto de vista, quando você delimita o tema, você vai adotar, né? Então, você estabelece a tese e estabelece os argumentos. Você já tem que pensar o que é que eu vou dizer para fortalecer, para amparar, para fundamentar, né, a minha tese. Né? E vamos tratar agora da delimitação do tema. Bom, então, o tema já está aí, é esse aí para todo mundo, todos vocês. Né? Aí, o que é que a gente diz? Convém ler os textos motivadores para extrair ideias, informações e fatos. Aí, suas ideias. As informações são aquelas coisas factuais, você não pode inventar informações. A informação está lá e você pode pegar um número daquele, ao invés de colocar talvez o número exato de não sei quantos, 18 mil, 197, mas você pode dizer mais de, ou quase 20 mil e assim por diante. Você pode usar, mas você vai já olhar, ver o que é que vai usar daquelas informações e dos fatos. Fatos é aquilo que você
não tem como negar. É algo que é feito, é dado no mundo, certo? Muito bem. Costuma-se dizer que todos nós temos direito às nossas opiniões, mas nós não temos as nossas próprias opiniões. Quando os debates da sociedade, e se fala sempre isso, olha, eu sou a favor disso, respeita a minha opinião. Então, se diz muito isso. E as pessoas dizem, você tem direito sim às suas opiniões, mas você não tem direito aos seus próprios fatos. Porque o fato é uma coisa que independe de você. Ele é aquilo que está no mundo. Você não pode inventar um fato, pegar uma opinião e aí tratá-la como se fosse fato, que querer impor essa opinião a todo mundo, né? Isso tudo para compor a tese. Você vai ver lá, olha, opa, se eu estou vendo que isso e isso, eu vou amparar a minha tese, compor minha tese e meus argumentos com aquilo que eu vou pegar dali dos textos motivadores, né? É muito difícil, certo, que você faça ignorando os textos motivadores, porque quando você faz isso, você quase que demonstra para digamos assim, uma banca, um avaliador, que você menospreza, né? Ele está dando ali, ó, um leque, uma ambientação todinha para você. Poxa, não vai aproveitar nada disso? Tudo bem. Se você já tiver um grande leque cultural, você tiver um cabedal muito grande, você pode sim, né, prescindir de todos eles. Mas normalmente você vai aproveitar alguma coisa dele ali. Não pode não pode morcegar, fazer de canga e aí só caminhar cavalgando naqueles dados sem trazer, sem aportar coisas suas. Isso aqui é que você tem que ter cuidado, mas tem que realmente valorizar os textos motivadores, certo, pessoal? Muito bem. 2, você tem que saber que o tipo textual, né, aqui que nós vamos ver durante esse ano todo, é o dissertativo argumentativo. Então, o que é que você pode fazer para tornar o seu texto interessante? Normalmente, esses temas que são colocados são temas que não são incontroversos. Vale dizer, não são temas em que todo mundo pensa igual, né? Para nós não cairmos no efeito bunker, né? Efeito bunker, que usado para lembrar que Hitler, quando estava na guerra, né, e a língua, o uso da língua, as discussões da sociedade são uma verdadeira arena de luta, né, porque as pessoas se posicionam diferentemente e colocam. Hoje em dia nós temos uma época de divulgação de tudo quanto é impressão pessoal, você comenta, todo mundo se acha especialista, ou todo mundo resolve participar do debate. E muitas vezes assim, já foi criticada, as plataformas digitais já foram criticadas, porque elas deixaram de coibir a mentira, a chamada fake news, manipulação, certo? O incitamento ao ódio, a quebra dos direitos humanos, em nome disso, porque eles sabem, é uma questão que cada um tem a sua opinião, e ao fazer isso deixam, porque dá ibope, digamos assim. São sites muito visitados, porque isso mexe ali no sistema límbico humano, aquela coisa do cérebro reptiliano, né? A pessoa vê uma polêmica e já quer entrar, e já sente cheiro de sangue, já quer participar e tudo, e aí isso dá muito ibope, muitos cliques. Por isso que as plataformas digitais fingem que não é com elas, até que haja algum tipo de pressão para que se tirem, por exemplo, as fake news a respeito. Agora, nessa época aqui de Covid-19, de pandemia, está acontecendo muito isso, né? Esse tipo de crítica às redes. E elas demoram um pouco, mas terminam as plataformas tirando o que realmente não é uma opinião, é a pessoa querendo ter direito aos próprios fatos, os fatos que só servem para ela, porque não tem base em mais nada. Mas enfim, a questão da polêmica é importante, porque a polêmica é você tomar um partido, saber que existem opiniões diferentes, normalmente pelo menos uma muito forte, você se posiciona de um lado desse espectro aí de opiniões possíveis, tá? Então levantar essa questão polêmica, né? Porque ela está mais ou menos ali, latente, esperando que você dê uma cutucada nela. Então você tem essa possibilidade em qualquer tema, esses temas de atualidade sempre, né? A mulher,
violência doméstica, preconceito racial, liberdade religiosa, certo? E assim por diante. Bom, então levantar uma questão polêmica acerca do tema, ou seja, buscar percepções divergentes na sociedade a respeito do turismo no Brasil, certo? Então isso aí é importantíssimo, né? A gente vai voltar a isso, tá? Questão polêmica. E aí você vai fazer o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do turismo, a expansão do turismo, é o que está em questão, porque esse foi o tema dado, certo? Muito bem. Tal questão polêmica contribuirá no levantamento de ideias, porque você lança uma questão, aí até em forma de pergunta, né? Até em forma de pergunta. Eu vou dizer algumas aí depois de mostrar outras, para que vocês vejam. Aí daí você vai construir tese e argumentos, tá? Muito bem. Agora vamos ver, por exemplo, exemplos de questões polêmicas, né? Exemplo de questão polêmica. Vamos ver essa questão número 1 aqui. Há no Brasil políticas eficientes para a expansão do turismo internacional? Ou seja, o turismo vindo de fora, é o turismo externo dos que entram no Brasil. Aí a polêmica aí é o problema. Políticas, ou seja, medidas de Estado, medidas que fazem parte de um projeto de nação, dentro geralmente a comando de um ministério que cobre um campo qualquer, e aí no caso é o Ministério do Turismo, e essas políticas são eficientes, então você vai dizer que sim ou que não, que isso, que aquilo. Essa é uma questão polêmica. Por que então, vocês viram aqueles dados, o número de turistas praticamente estagnou, né? Por que o pessoal estaria deixando de vir ao Brasil e assim por diante? Vamos suspender aqui a situação de pandemia, né? Para efeitos teóricos, certo? Vocês vão fazer uma carta, podem até considerar a saída, no momento de saída da pandemia, certo? Senão, ou então, incentivar o turismo agora é o caso, não é? E já seria uma polêmica, né? Já seria uma polêmica. Abrir-se para o turismo internacional, deixar o turista vir para cá, incentivar nessa situação em que a gente está no meio de uma emergência sanitária global, é o caso, trazer a variante aí da Índia que está matando mais, está se expandindo e assustando o mundo, é o caso agora. Então, bom, isso poderia ser se você ambientasse no dia de hoje exatamente. Você pode ter a saída de ambientar um pouco mais para frente, idealmente quando a maioria de nós estivermos vacinados, graças a Deus eu já tomei a primeira dose e assim por diante. Então a gente vai ver isso, uma questão polêmica, certo? E agora, mais do que nunca, a pandemia em si já é polêmica, né? Quem tiver dúvida aí, é só assistir a CPI, as inquirições, os debates, isso que se chama democracia, né? Essa fervilhação de ideias contrárias, isso aí é muito bonito, tá? Viva a democracia! Então a gente tem 2. A expansão do turismo, do setor turístico no Brasil, depende exclusivamente de investimentos no turismo doméstico? Aí você pode dizer assim, bom, estamos numa situação de pandemia, por exemplo, então eu vou investir no turismo doméstico. Ou numa situação, vamos dizer, mais de normalidade, de não emergência sanitária, será que o Brasil não está perdendo muito de receita, de circulação, de economia, porque não incentiva o turismo doméstico? Será que há mais pessoas indo à Disney do que para todo o resto do Brasil? Vamos lá. Então você vai levantar isso aí. Então, será a ideia, será uma solução incentivar o turismo doméstico? E assim por diante, né? Então, quando a gente tem um posicionamento, você vai buscar. Então, eu vou me posicionar de que lado? De que lado? Vários lados, não só são 2 não, né? Então eu digo, não, a saída seria... O Brasil tem muitos lugares lindos, o Brasil tem uma dimensão continental, o Brasil tem uma Europa inteira cabendo dentro dele, ainda sobra alguns estados de São Paulo dentro. E a gente vai dizer, não, o turismo doméstico, ele não vai gerar tanta receita. Nós queremos que venha gente de fora, porque o camarada vai trazer moedas fortes. A gente tem que atrair o público norte-americano, o público que usa dólar, euro e assim por diante, porque esse pessoal vai trazer de fora e aí vai
superar o que a gente deixa lá fora nas Disneys da vida, certo? No Blush Garden da vida, e assim por diante. Então é isso aí, você toma um partido, um exemplo, e trabalha a partir dessa questão polêmica, e elabora, né, estabelece a sua tese e os seus argumentos. 3. A terceira questão polêmica, né? São exemplos só. A baixa atratividade do Brasil como polo turístico se deve à violência nas grandes cidades? Porque se está estagnando, né? Qual é a ideia que o turista estrangeiro tem? Qual é a imagem que o Brasil projeta? Né? Se deve à violência e à falta de políticas públicas, certo? Ou seja, os órgãos de Estado encarregados não estão investindo suficientemente, né, não estão fazendo políticas de incentivo à capacitação do pessoal, a melhoria da infraestrutura dos hotéis, uma linha de crédito para os hotéis se tornarem mais atrativos, fazerem reformas. Será que há alguma coisa assim? Então, você vai discutir essa baixa atratividade. Você vai dizer, não, é porque o pessoal aqui é preguiçoso e tal, ou não. Você vai dizer, não, se houver incentivo, se houver capacitação, se houver abertura de escolas, fomento de cursos de turismo, de língua estrangeira. Então, política pública, né? Política pública. Fazer o pessoal falar mais as outras línguas aqui no Brasil. Nós somos um povo muito monoglota, né? Quase todos nós somos monoglotas. E assim por diante. Então, você pode explorar isso aí para justamente trabalhar a sua tese e desenvolver os seus argumentos, né? Continuando ainda nosso projetinho de texto, você vai fazendo essas anotações, certo? Você vai levantar a questão polêmica. Você pode até botar, como estava no slide anterior, 2 ou 3 ali e aproveitar uma linha daquela só, tá? Mas então, define e vai embora. Vamos lá, um quarto momento. Tempestade de ideias, né? Aí é que vem. Você tem que deixar a mente um pouco solta. É, tempestade de ideias. Você sabe o que é também chamado de brainstorming em inglês? Quando você deixa a censura de lado e vai dizer assim, o que é que pode acontecer, o que é que pode resolver tal problema, e vai começar a botar o que vem à cabeça, sem censura. Depois sim, você vai cortando, mas deixa vir a cabeça, né? Não censure nada não. Tá? Então, por exemplo, vai lá, o Brasil possui inúmeras belezas naturais. Aí, ó, isso é um argumento, você vai botando ali, vai botando ali. O povo hospitaleiro e rica cultura, festas tradicionais, pratos típicos, então coisas que o Brasil tem, né? Já que o tema é turismo, é algo que pode atrair o turista. Importantes polos urbanos, cidades com boa infraestrutura. Então algumas cidades grandes têm infraestrutura, o estrangeiro não vai estranhar tanto, embora alguns procurem um turismo mais exótico, né? Ele quer justamente sair das cidades grandes, ele quer mais ir para a Amazônia, sei lá o que for. Mas assim, você vai deixando cair essas ideias e vai escrevendo ali naquele espaço determinado, ali no cantinho, tá certo? E depois aí você tem, porém, então tem isso para puxar para o lado positivo e aí tem algo que pula para o lado negativo. Veja, até tirado do texto. O número de visitantes estrangeiros está estagnado em torno de 6 milhões. Então, por que isso? Certo? Isso é de 2019, mas agora com a pandemia que entrou em 2020, a gente imagina que a coisa não deve ter mudado para dizer que ultrapassou 6 milhões, certo? Então isso aí, opa, então você vai ver se o porém vai trabalhar em cima disso, vai enfatizar isso, vai colocar um do lado do outro para contraste e depois ter uma solução, tá? Então é isso que você vai imaginando que depois você vai ter de argumentar isso em forma de carta e vai endereçar a autoridade, né, como está previsto ali no nosso enunciado. Então, outra coisa, o mercado doméstico que tradicionalmente tem sustentado a indústria de turismo está em rota de fuga, certo? Mercado doméstico. Então, o que é o mercado doméstico, né? Ele está em rota de fuga, está deixando de aparecer, lugares estão fechando, eles estão deixando de investir, estão saindo do jogo aí, por exemplo, assim. Então isso aí é importante. O mercado doméstico é um mercado
Não é o mercado de dentro da casa de um sujeito qualquer, não. Dentro do lar, não. É o mercado doméstico, é dentro do país, o domo. O domo Brasil. Domo doméstico é relativo à casa, mas domo, o domo Brasil como, né, o domus, a casa, a nossa grande casa. Então, seguindo com a nossa tempestade de ideias, a respeito da questão polêmica 13. O que é a questão polêmica 13? Vocês viram atrás? É aquela que fala a baixa atratividade, né, do turismo no Brasil, se ela se deve à violência nas grandes cidades ou à falta de políticas públicas, né? Aquela da terceira lá. Portanto, assim, em cima disso, você pode trabalhar, por exemplo, é muito produtivo essa tempestade de ideias em função de causas, né? Em torno de causas. Então, quais são as possíveis causas dessa questão polêmica? E aí a gente tem, vamos fazer aqui um giro, eu já dei umas iluminadas aí, por exemplo, do lado esquerdo, né? Do nosso lado esquerdo, e vamos fazer o giro no sentido anti-horário. Primeiro, aí você vai pensando e vai anotando no seu projeto. Ausência de políticas públicas de investimento em infraestrutura e qualidade dos serviços? Aí você vai pensar. Será que falta estrada, falta boas acomodações na nossa rede de hotéis e tal? A internet que é oferecida, né? A Wi-Fi do Brasil, desde o aeroporto. Então, isso tudo, aí você vai, a partir daí você vai cavar, né, minerar, né? Garimpar aquilo que tem de argumento, o ouro do argumento, certo, pessoal? Depois, você descendo aqui, voltando no sentido anti-horário, o turismo ambiental em polos como Amazônia e Pantanal é tratado com descaso, né? Essa é uma possibilidade, aqueles lugares mais remotos e tal, o pessoal, então, para que eu vou gastar, né? Levar para longe, fazer infraestrutura por ali, esse turismo ambiental não vai render, etc. Cada um. O camarada que tem a sua pousada lá que se vire, né? Para oferecer alguma coisa. Aí é isso daí, você vai levantar isso, essa questão polêmica. Depois, voltando aqui no nosso giro, continuando nosso giro. Falta de desenvolvimento de uma cultura local de valorização do país e de suas riquezas. Às vezes os locais não valorizam o que tem de bom, por exemplo. Não valorizam. Então essa é algo a se levantar, certo, pessoal? E isso é algo a se levantar, tá bom? Então é isso que a gente está vendo aí. Então, será que você tem, por exemplo, um ponto turístico assim natural, e aí as pessoas não ligam, né? Você vai lá para uma pedra de Ingá, por exemplo, chega lá o morador local e diz assim: povo besta, vem de longe para ver essa pedra. Não, uma pedra importantíssima, tem coisas ali astronômicas, entalhes na pedra ali de um refinamento. Você diz, como é que podem os nativos, né, de antes de Cabral e fazerem uma coisa dessa assim com um grau que hoje em dia, se você quiser fazer, não existe técnica hoje para se fazer, a gente sabe. Interessantíssimo. Isso é um exemplo. Então você tem assim alguma coisa, e quando se fala cultura local, é a cultura de cada lugar, né, que não valoriza aquilo que tem, não explora aquilo que tem, não torna atrativo aquilo que tem, e o país como um todo, que muitas vezes tem aquele chamado complexo de vira-latas, o que é bom, o que é de fora, né? Bom, aqui, continuando nosso giro, nós chegamos aos órgãos governamentais, órgãos governamentais e segmento empresarial investem pouco em promoções de turismo no exterior, ou seja, o marketing do país no setor de turismo é deficiente. Ou seja, nós estamos, em linguagem de meio de semana, nós estamos vendendo bem o nosso peixe, nós estamos propagando as nossas belezas, os nossos pontos turísticos, estamos fazendo isso? Isso é a questão. Então, é o caso de gastar mais, é o caso de participar mais de feiras de turismo, né? Fazer campanhas na TV, na internet, voltada para o público exterior, em inglês e tal e tal. Então, falado em inglês, falado em vários idiomas, entendeu? Então, isso tudo é o que você vai fomentar. Daí vai nascer o argumento, tá certo? E, finalmente, a imagem de um país violento que oferece pouca segurança e afasta turistas estrangeiros. Então, nós sabemos que existe um ditado que diz: não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, se a mulher de César é honesta, mas ela não parece honesta, é como se ela não fosse honesta, porque aí é o seguinte:
não vai ter o respeito. Do mesmo jeito, um país que pode ter as maiores virtudes, com todos os seus defeitos, mas com muitas virtudes, mas se aquelas virtudes não são reconhecidas, não são percebidas, então é como se você não tivesse. Então, se a gente tem uma imagem no exterior de país violento, aí tem que se tratar isso. Investimento em segurança e assim por diante. Então você vai cavando a partir daí, né? O turista vai se sentir seguro aqui, vendo como é que uma chacina ali, assim por diante. Então, tudo isso é aquilo que o campo em que você vai, na sua tempestade de ideias, a partir daí você vai, pensar no argumento, né? E nós chegamos ao passo seguinte. Não adianta simplesmente você pensar em escrever uma carta argumentativa e só mostrar problema. Nessa situação dada, muito menos, né? Se você só mostra problema, você perde, não vai ser ouvido, você só vai ser um estorvo. Então, a maneira correta, retórica, né? A maneira persuasiva, pragmática de se chegar ao que se quer, convencer, persuadir é o quê? É quando você mostra um problema, você sugere alguma coisa, aponta soluções. Então, a gente tem aqui, vamos pensar em soluções, porque você vai ter que botar essas soluções, algumas propostas, na carta argumentativa. Porque se você vai, por exemplo, solicitar algo, o que você está fazendo nada mais é do que uma sugestão. Eu solicito isso, ou seja, faça isso. Estou sugerindo, estou mandando, porque eu não tenho poderes para isso, né? Minha posição social não permite isso, mas aí eu vou tentar obter o quê? Vou tentar obter a ação, influir no comportamento do destinatário, do enunciatário, aquele que vai receber a minha carta, né, a minha carta argumentativa. Por isso, né, que eu tenho que pensar em soluções. Vamos deixar aí a tempestade de ideias, soluções para esses problemas. Então, para cada um deles, a gente tem que pensar pelo menos numa solução. Isso daí. Aqui nós paramos, pessoal. Nós vamos continuar na nossa segunda-feira, a próxima segunda-feira. Este assunto é importantíssimo. Vocês precisam se sentir muito seguros nele, fazer, praticar, e vocês já sabem muito bem que vão ler, né, o Alienista, e em torno disso há uma riqueza muito grande, né? De algum aspecto que não esteja ainda na internet, nós, professores, estamos pensando para montarmos, né, uma situação, colocá-los em situação a partir do Alienista. Vamos pegar alguma coisa que não está na internet, tá certo? Algo que seja inédito, e aí vocês possam contribuir, né? Contribuir com a própria busca do conhecimento. E quem sabe a gente tem aí um crítico literário em potencial na turma, pelo menos um ou dois, certo? Ficamos por aqui, pessoal. Vamos nos encontrar daqui a pouco na nossa aula de língua portuguesa. Até mais!